Você não é velho demais para infartar. Muitos jovens abaixo dos 40 anos estão sofrendo com um infarto. Eu vim aqui na Clínica Camis, no quadro Sua Saúde, para perguntar para o Dr. Paulo Camis por que do infarto. Uma honra estar novamente aqui, Dr. Paulo. Alexandre, obrigado pela visita. O porquê do infarto em jovens ou quer começar definindo o que é infarto? O que é infarto? Tá. Infarto basicamente é quando para de chegar sangue em algum lugar. O mais popular é quando para de chegar sangue no próprio coração. É você ter um infarto do miocárdio. Mas você pode ter infarto em qualquer região do corpo. Um infarto no cérebro é um AVC. Tá? Então vamos lá. Por que isso acontece? Por que acontece esse entupimento? E por que está acontecendo em jovens? Algumas curiosidades sobre infarto. Boa parte das pessoas que infartaram tiveram isso de maneira silenciosa. Quase metade das pessoas que infartam nem sabe que infartaram. Aí foi lá fazer um exame, fez um ecocardiograma e tem uma parte do coração que não está batendo. Pô, você teve um infarto no passado? Imagina, não tive nada, não senti dor. Ah, mas teve aquela vez que eu tive uma falta de ar, fiquei suado, muito intenso. Enfim, pode ter sido aquilo, né? Mas foi silencioso, não foi a dor no peito que ele teve. Tá? Outra coisa curiosa, tem dias da semana que são mais suscetíveis ao infarto? Mais prevalentes ao infarto. Quais são? Segunda-feira é o campeão. Segunda-feira a pessoa começa a semana estressada e, curiosamente, o período da manhã. Entre 6 e 11 da manhã é quando a coisa mais se complica. Pega fogo. A coisa pega fogo. Né? Então, frequentemente, a maior quantidade de casos chega na emergência dos hospitais nesse momento. Segunda-feira de manhã. O pessoal está começando a semana lá, o médico e o paciente estão começando já a semana bem animado, né, digamos assim. Quais são os sintomas do infarto? Não vai achar que você já está infartando, pelo amor de Deus. Exatamente, o mundo já está cheio de hipocondríacos, não seja mais um. Mas o principal sintoma, obviamente, é uma dor no peito, que não é uma dor quando você movimenta, que seria uma dor muscular aqui na costela e tal, na musculatura intercostal. Mas é uma dor que você sente um aperto, frequentemente acompanhada de uma sensação de falta de ar, ou você fica com uma palidez, você fica transpirando sem motivo aparente. Então, esse é o quadro típico de um infarto. O problema é que nem sempre ele se manifesta de maneira típica. Às vezes o que acontece? A pessoa tem infarto, uma dor no braço. Mulheres, principalmente, têm manifestações muito atípicas de infarto. A dor é nas costas. Às vezes ela nem tem dor. Às vezes ela tem só uma sudorese do nada, né? Fica suada, transpirando. Ou tem uma crise de falta de ar, que todo mundo fala, isso aí deve ser uma ansiedade, e vai ver, ela está infartando. Tá? Então, as manifestações em mulheres e homens são diferentes nesse aspecto. Isso que eu ia te perguntar, como que a gente pode saber que é ansiedade e infarto? Qual que é a diferença principal? Às vezes você não consegue diferenciar clinicamente, você precisa de exames complementares mesmo, tá? Para diferenciar. Em geral, uma crise de ansiedade ela dura 20 minutos e passa. O infarto ele dura mais tempo. Um infarto ele... Esse peso... mal-estar ele fica por horas. Tá? E o que acontece? Às vezes um pequeno infarto já é suficiente para te dar uma arritmia e uma parada cardíaca. E aí a gente pode voltar até, se você quiser, agora para a sua pergunta original. Por que os jovens estão infartando mais? Porque os jovens estão infartando mais. Estamos falando de pessoas com menos de 40 anos. Eu, né, que tenho 25, né, tô nesse grupo. Eu que tenho 15. Exatamente, e por aí vai, né? Então, o que está acontecendo nessa população? Você vai ver, o colesterol dela está perfeito. Você fala, caramba, né? A gente sempre mirou no colesterol, a gente sempre mirou no diabetes, sempre mirou na pressão, e às vezes isso está relativamente bem controlado no jovem e ele infarta. Por quê? Então, estilo de vida, Alexandre, estilo de vida. Então eu vou falar dos vilões principais aqui e que estão acometendo muito essa população de jovens. Número 1, um sono de qualidade ruim, ou quantidade mesmo.
privação de sono por uma insônia, não consegue dormir ou não consegue manter o sono. Já falamos sobre isso aqui também. Ou a pessoa dorme, mas é um sono não reparador, por conta de problemas do sono. Por exemplo, uma apneia do sono, a pessoa ronca, ou porque está acima do peso, ou porque dormiu às custas de remédio que fazem ela roncar, ou porque dormiu sob efeitos do álcool. Ou drogas. Ou drogas, tá? Eu vou dar um destaque para a cocaína. Cocaína, quando a pessoa usa, as artérias do corpo inteiro e do coração, em especial, elas dão uma contraída. Então, às vezes, essa contração é tão intensa que bloqueia o fluxo de sangue para o coração e ela tem um infarto. Então, eu já vi isso acontecer em pessoas de menos de 20 anos. Caramba. Infartando pelo uso excessivo de cocaína. É um infarto fatal? Nem sempre, tá? Mas poderia ser. Então vamos lá, falamos do sono. O segundo. Segundo, estilo de vida. Jovens sempre muito estressados, com depressão, com ansiedade. Isso é um fator de risco importante para você ter infarto, tá? Então vamos cuidar desses fatores de risco, porque você vai estar cuidando da sua saúde circulatória. Não ficar muito deprimido, ansioso e ver as causas, o que está causando isso na pessoa. Terceiro fator, sedentarismo. Tá? Então, a pessoa que não estimula o seu aparelho circulatório também vai estar mais suscetível a ter infarto. Deixa eu perguntar um negócio sobre sedentarismo. O sedentarismo, os jovens vão falar, eu vou até o trabalho, eu fico sentado, pego o ônibus, volto e fico deitado depois do dia inteiro. Isso é sedentarismo? Veja, a pessoa tem que fazer exercício todo dia. A nossa genética do ser humano foi selecionada baseada em atividade física. Se nossos antepassados não saíssem para caçar, a gente não estava aqui hoje. Então, a caminhadinha para você pegar o ônibus, ou a caminhadinha do dia a dia, é melhor do que nada? Mas não é o suficiente. Você tem que fazer exercício mesmo, tá? Eu não sou político, não tenho intenção, mas se eu fosse, a principal medida que eu ia fazer para prevenir problemas seria dar incentivo fiscal para todas as empresas que estimulassem seus funcionários a fazer exercício. Porque você está prevenindo muitos problemas. Inclusive os outros que a gente falou. Depressão e ansiedade são preveníveis em boa parte se você fizer atividade física. Nós falamos do sono, do sedentarismo, do depressão e ansiedade. Tem mais um? Eu posso dizer com todas as letras aqui o consumo de ultraprocessados. O que é ultraprocessado? Ultraprocessados são aqueles alimentos que a gente não encontra prontos na natureza. Então, quando você vai ver o rótulo daquilo que você está consumindo, é o que tem mais de 3 coisas lá. O que tem mais de 3 coisas quer dizer que não veio da natureza, foi feito pelo homem. E hoje a gente tem um consumo excessivo disso, levando à inflamação do corpo e levando à obesidade, por exemplo. E aí você tem uma série de problemas aí que vão começar a partir disso, e frequentemente isso vai culminar no infarto. Os vapes também colaboram para esse aumento? Boa pergunta, tá? Os vapes que estão sendo cada vez mais disseminados também colaboram para isso. Então a pessoa acha que o vape é mais saudável do que o cigarro comum e tal. Não, tá? Você não está totalmente seguro utilizando os vapes. A gente falou sobre os jovens, agora para entrar nos idosos. Por que os idosos têm um índice grande de infarto também? Os idosos eles já foram expostos ao longo de mais tempo de vida aos fatores de risco todos, porque eles viveram mais. Então, esse é o principal problema. Depende de como eles viveram. Se eles viveram de uma maneira saudável, e eles não têm com o que se preocupar. Se eles viveram de uma maneira não saudável, aí a conta vai chegar em algum momento. Se a genética é boa, a conta chega mais tarde. Se a genética é ruim, às vezes eles nem chegaram lá. Nem tão idosos que já
Já foram faz tempo. Faleceram antes. Então, mudando esses hábitos que nós listamos aqui, o sono, depressão, ansiedades, comida, ultraprocessados, tudo, exercícios físicos, já ajuda bastante. Se a gente for com força nesses hábitos aí, com certeza a gente vai estar prevenindo muito, tá? Eu gostaria de fazer mais uma ressalva de um vilão do sono, são as telas. Celular e televisão, obviamente, né? Elas são feitas para te tirar o sono. Por isso que frequentemente você tem o que a gente chama de filtro de luz azul. Não sei se você já viu no seu celular que as pessoas colocam um filtro a partir de determinada hora para aquilo não te estimular muito, não inibir a produção pelo seu cérebro de melatonina, que vai te dar sono e vai te fazer dormir. Tá? Então, ficar de olho nas telas, eliminar de preferência as telas e eventualmente até exposição a luzes artificiais a partir de determinado momento. Isso vai te tirar o sono. E o Dr. Paulo Camis tem uma plataforma que é uma ótima plataforma. Qual que é o nome da plataforma? autoatendimentomedico.com.br autoatendimentomedico.com.br, que você acessa da sua casa, do seu trabalho, e você tem orientações médicas em um determinado tempo. É só preencher o questionário que você vai ter orientações médicas. Não é uma consulta. Você vai ter a resposta no seu WhatsApp para assim você fazer a sua consulta com mais detalhes. Faça a sua orientação médica no carimbo da Clínica Camis. Muito obrigado, Paulo, e nós voltamos no próximo programa, certo? É isso aí, Alexandre. Foi um prazer ter você aqui de novo. Tchau, tchau.